Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da terça-feira, dia 22 de março de 2022. Estamos no primeiro trimestre, estudando sobre o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Lição número 13, a leitura da Bíblia e a educação cristã. O texto bíblico para a nossa meditação é o primeiro de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25. O título dado para essa leitura é A Bíblia é a fonte de autoridade permanente. O texto bíblico diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Muito bem. Ainda neste encerramento de trimestre, nós temos aí que meditar nessa passagem maravilhosa que mostra também mais um pouco sobre a Bíblia. Talvez você que esteja nos ouvindo nesse momento não saiba ou não se lembre, por exemplo, do nome do seu bisavô ou bisavó. Veja, poucas gerações acima de você. Talvez até você que está me ouvindo agora não se lembre do nome dos seus avós, né? Ou seja, talvez você não tenha tido algum contato e não saiba mais os nomes deles. Veja, a nossa memória falha, a nossa memória tem limites, a nossa memória é limitada, ela é finita, Veja que saber o nome dos avós, dos bisavós, né, não deveria ser uma coisa extraordinária, né, já que nós temos os nossos pais e acima deles os nossos avós e então os bisavós. Ou seja, deveria ser uma coisa comum saber o nome deles, os nomes deles. Mas a nossa memória não deixa muitas vezes. Por quê? Ela não dura para sempre. Nossa memória acaba, né? E a Bíblia não. A Bíblia é eterna. A Bíblia tem essa autoridade permanente. Tá certo? Ela, como diz o autor, ela permanece para sempre. O texto que nós estamos usando para meditação, seria interessante observá-lo desde ali do versículo, os versículos anteriores, né? Mas para não voltar tanto, voltemos apenas ao versículo 22, que diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, os irmãos reparem que a humanidade, né, quando a gente fala toda a carne, aí, quer dizer, toda a humanidade é como a erva, ou como a relva, né, e toda a sua glória como a flor da relva. Veja que, então, a comparação que Pedro faz
É no sentido de que a relva, ou a erva, lá no texto da Almeida Corrigida, vai se esvaindo, vai murchando, até a flor cair. Porque também a natureza, também a relva, é limitada. Tem ali um prazo, né? Mas a palavra não. A palavra que foi anunciada nos nossos corações e que um dia teve guarida nos nossos corações, essa palavra, por ser divina, é perene, é permanente. E graças a Deus por isso. Por isso, esse também é um atributo da palavra de Deus que faz com que nós possamos ter segurança no que nós cremos. Nós não cremos numa coisa que a todo instante muda. Não é? Repare que se Deus tivesse dado uma palavra que vai mudando ao longo por exemplo, ao longo dos séculos, vamos pegar apenas séculos, então de 100 em 100 anos fosse uma coisa que mudasse, as pessoas não teriam segurança naquele documento, naquela palavra. Não haveria uma tranquilidade e, portanto, não haveria a possibilidade de haver uma fé, de termos fé de verdade. Por quê? Porque devido à constante mudança, né? Então, o fato de a palavra de Deus permanecer para sempre, veja como é forte a expressão, né? A palavra do Senhor permanece para sempre. Esse fato aumenta a nossa fé em Deus, aumenta a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, aumenta a nossa fé no Espírito Santo, no trabalho que a Santíssima Trindade vai operando em nossos corações. Porque é uma palavra que permanece, que se mantém. É uma palavra que é estável, tem estabilidade. Então, é uma coisa maravilhosa também, irmãos, que nós devemos, na qual nós devemos meditar e que nos traz segurança. Instrua seu aluno, leve seu aluno a refletir e a gastar tempo nisso, a gastar tempo na meditação de que a palavra do Senhor permanece e permanece para sempre. Ela não murcha, então. Se ela permanece para sempre, ela não se seca, ela não murcha, ela não cai. Olha que benção. Aproveitando a comparação de Pedro, né, ela é diferente da humanidade. Ela é diferente da relva. Então a Bíblia, a palavra de Deus, não se seca, né, não murcha, portanto, e a sua flor não cai jamais. Ela permanece e permanece para sempre, nos dando segurança, fortalecendo a nossa fé, aumentando a nossa fé, ajudando-nos no combate, nas lutas diárias e nos dando tranquilidade de que o Senhor está conosco. Louvado seja o Senhor por isso. Amém.